Olá! Continuando com o estudo dos vetores, agora analisando as operações que envolvem vetores. Detalhe, a parte 1 está aqui em cima, se você ainda não assistiu, dá uma conferida e depois volta para cá. Lembrando que toda grandeza vetorial, para ser definida, necessita de um módulo, uma direção e um sentido. E o grande problema é analisar um vetor olhando só para o módulo, sem analisar a direção e o sentido. Quer ver? Olha para esse exemplo. Eu tenho uma caixa, vamos supor que nessa caixa eu coloque um objeto de massa 2 quilogramas e um objeto de massa 5 quilogramas. E aí eu escrevo então que a massa total no interior dessa caixa é de 7 quilogramas. Como é que eu sei que a massa é 7? Ah, porque 2 mais 5 dá 7. E você pode fazer isso, somar 2 mais 5 e dar 7, sempre que for uma grandeza escalar. Massa é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, não necessita de orientação. Então, 2 mais 5 realmente dá 7. Mas agora, se for uma grandeza vetorial, aí a coisa muda, hein? Quer ver? Agora vamos melhorar aqui, ó, vou manter os mesmos valores. Eu digo que eu faço nessa caixa uma força de 2 newtons e uma força de 5 newtons. E eu pergunto, qual é a força total? Qual é a força resultante? Ah, é só somar, 2 mais 5 dá 7. Não, porque força não é um escalar, força é um vetor. E se é um vetor, eu preciso do valor, né, o módulo, já estão aqui os módulos, mas eu preciso também da orientação, da direção e do sentido. Então eu vou melhorar isso. Eu vou dizer, ó, para cá eu tenho a força de 5 newtons e para cá eu tenho a força de 2 newtons. Então, nesta situação, nesse exemplo, a força resultante é igual a 3 newtons. Mas se os vetores estivessem com direções diferentes, sentidos diferentes, a resultante teria um outro valor. Então, se deparou com uma grandeza vetorial, já acenda uma luz amarela de atenção, você não pode olhar só para o valor, só para o número, só para o módulo, você também tem que olhar para a orientação. E então, executar a operação matemática. Nós temos duas regras que tratam das operações que envolvem vetores. Nós temos a chamada regra do polígono. A regra do polígono ela permite somar vários vetores por vez. Então, se eu tiver 2, 3, 5, 20 vetores, eu posso usar a regra do polígono. Como é que é o passo a passo dessa regra? Bom, o primeiro passo é conectar todos os vetores. Atenção, que você tem que conectar o início de um vetor com o final de um outro vetor. Fez todas as conexões, deu o primeiro passo. Se um polígono já tiver sido formado, aí a resultante é zero. Agora, se o polígono não foi formado, o que você usa para fechar esse polígono será a resultante. Simples, né? Mas vamos olhar para um exemplo que vai esclarecer ainda mais. Então, aqui eu tenho três vetores. Eu vou somar esses vetores. Qual é o primeiro passo? Está aqui, ó. O primeiro passo é conectar os vetores. Como? Início de um vetor com o final do outro. Então vamos conectar. Eu vou conectar o final do A no início do B, o final do B no início do C. E vai ficar algo assim, ó. Então aqui é o vetorzinho A, aqui é o vetorzinho B e aqui é o vetorzinho C. Formou um polígono? Não. Eu dei o primeiro passo e não formou um polígono. O que diz o segundo passo? Que o que fecha o polígono é a resultante. Então, vamos lá. Fechando o polígono aqui, ó. Fechei o polígono. Esse é o vetor
resultante. Então, eu poderia escrever assim, ó, que o vetor resultante da soma dos vetores A, B e C. Nessa situação eu não tenho valores, né? Então eu apenas orientei o vetor através da regra do polígono. Nós temos uma outra metodologia que chama-se regra do paralelogramo. Essa regra ela já tem uma limitação que ela permite somar apenas dois vetores por vez. Como é que você soma os vetores usando a regra do paralelogramo? Olha, tem um passo a passo, mas eu já vou analisando esse passo a passo direto com um exemplo. Então aqui nós temos dois vetores, o A e o B. Eu quero somar os dois vetores. Então qual é a resultante, qual é o vetor resultante da soma dos vetores A e B? O primeiro passo da regra do paralelogramo é conectar os vetores, mas agora, olha, é o início de um com o início do outro. Então, eu vou conectar o início do vetor A com o início do vetor B. Vamos lá. Vetor A com o vetor B. Mais ou menos assim, né? Veja, início com início. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, prolongar os vetores formando um paralelogramo. Então, vamos prolongar o vetor B aqui, ó. Vamos prolongar o vetor A aqui. E agora nós formamos um paralelogramo. O terceiro passo. O terceiro passo diz que o vetor resultante é o segmento que une os vértices. Então vamos lá. Unindo esse vértice com esse vértice. Então aqui ó, nós temos o vetor resultante. Nós não temos valores, né? Nesse exemplo eu não coloquei valores, qual é o módulo do A, qual é o módulo do B. Mas o quarto e último passo diz que se nós tivéssemos os valores, né, os módulos de A e B, nós poderíamos encontrar a resultante usando isso aqui que também é conhecido como lei dos cossenos. Então a resultante, para esse exemplo, a resultante teria um módulo que é igual a resultante ao quadrado, é o módulo do A ao quadrado, mais o módulo do B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores A e B. Então aqui ó, nós temos um ângulo e esse ângulo aparece aqui na equação. Pessoal, essa parte que envolve as operações vetoriais, ela é um tanto quanto delicada. Então, por favor, assista os próximos vídeos, onde nós temos resoluções de exercícios que envolvem operações vetoriais e depois você vai pegar a listinha, são 10 exercícios e vai praticar. Com certeza, esse conteúdo que envolve vetores, ele é muito importante e se você seguir o passo a passo, se você fizer a sua parte, você vai fixar o conteúdo e vai obter êxito nas questões que envolvem esse assunto. Valeu, um forte abraço e até o futuro.